É o que te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, quão valioso é Jesus para você? Quanto Jesus vale para você? Quando nós lemos este episódio sobre o destino terrível de Judas, aquele apóstolo traidor, nós devemos fazer um exame minucioso de nossa própria alma. Judas selou seu destino quando, após trair Jesus, não se voltou para ele suplicando misericórdia, mas, consumido de remorso, desesperou-se de si mesmo e atentou contra a sua vida. Nós devemos observar estas coisas que foram escritas para o nosso ensino e perguntar qual o valor temos dado a Jesus. Nós precisamos refletir, meus amados irmãos, a partir de um texto como este, sobre nossa tábua de valores, para que não sejamos enganados pelo coração pecaminoso que todos nós trazemos no peito, coração semelhante ao de Judas, em nada diferente a daqueles homens que assumiram sua culpa, mas não buscaram reconciliação. Porque todo o evangelho ele se resume em Jesus, na sua pessoa, o Filho de Deus que veio ao mundo, e na sua obra, o Cordeiro de Deus que derramou o seu sangue para nos redimir de nossos pecados. Todo o evangelho nos aponta para Jesus como Filho amado do Pai, o Alfa, o Ômega, o primeiro, o último. Ele é aquela pérola de grande valor, que, encontrada por um comerciante de joias, vende tudo que tem para adquiri-la. Jesus é tudo. Nada se compara ao valor dele. Por isso nós devemos estimá-lo acima de todas as coisas. Devemos amá-lo, servi-lo, obedecê-lo e adorá-lo. Este texto nos mostra pessoas que, por considerarem sua própria vida ou algum bem que tenham mais valorosos do que Jesus, tropeçaram no evangelho. Tropeçaram na pedra que os edificadores rejeitaram. Primeiramente, no final do capítulo anterior, nós temos a figura de Pedro. Pedro considerou sua própria vida mais valorosa do que Jesus. E por amar mais a sua vida, tentando preservar a sua vida, tentando se livrar dos algozes do nosso Senhor, ele mentiu, ele jurou falsamente e ele, em uma noite, 3 vezes, negou o Senhor. Pedro amou e valorizou mais a si mesmo do que a Jesus. Judas, conforme nós observamos neste texto, ele amou mais as riquezas, mais o dinheiro do que Jesus. Ele vendeu Jesus por um lote, já que as 30 moedas que lhe foram dadas são aqui usadas para comprar um terreno. Ele trocou Jesus por um terreno. Muitas pessoas hoje trocam Jesus por um domingo no sítio, por um terreno, por suas galinhas, pela sua horta. Assim fez Judas. Ele trocou Jesus por dinheiro. E quanto aos líderes judeus, os principais sacerdotes e os anciãos do povo, eles amaram mais o seu status, o seu poder do que Jesus. Eles o consideraram um mentiroso, um falso profeta, e por isso não apenas o traíram, mas tramaram para matá-lo. Este texto, meus irmãos, que nos apresenta uma situação tão terrível, de um homem tirando sua própria vida, movido pelo desespero da culpa e do remorso, não deve ser lido tendo Judas como o personagem principal. Porque o Evangelho não fala de Judas, ou de Pedro, ou dos líderes judeus, ou de qualquer outro personagem que é colocado na Bíblia apenas como um coadjuvante. Todo o Evangelho nos fala de Cristo, do Filho de Deus, da semente da mulher, que é Jesus, que veio para redimir os que creem nele. Aqui, neste episódio, quando o julgamento de Jesus diante dos judeus é terminado, ele é entregue nas mãos da autoridade romana, o governador Pôncio Pilatos, e Judas declara sua culpa, e da mesma forma os judeus friamente declaram sua culpa. Neste episódio, nós aprendemos que Jesus é Salvador somente
dos que se arrependem de seus pecados e creem nele. Jesus não é um salvador universal, isto é, de todos os homens, não. Ele é salvador somente daqueles que se arrependem e creem. A salvação é dada por Jesus, pela fé e pelo arrependimento. Infelizmente, estes homens não se arrependeram, não creram e não foram salvos. Em primeiro lugar, nós temos nos versículos 1 e 2, que introduzem este capítulo e esta sessão que terá como desfecho a morte de Cristo na cruz, os líderes de Israel traindo a Cristo. Judas já havia conspirado com as autoridades de Israel para trair o Senhor. Depois disso, nós lemos no final do capítulo 26 que Pedro também traiu o Senhor quando o negou 3 vezes, dizendo para as criadas que o identificaram e para as pessoas que estavam ali no pátio da casa, do palácio do sumo sacerdote, que ele não conhecia Jesus, de que ele não era um discípulo de Jesus. Mas agora nós vemos mais uma traição sendo cometida por Cristo. É interessante que a traição mais grave, a mais terrível traição da qual Cristo foi vítima, geralmente não é lembrada. A traição da nação de Israel. Depois de o Sinédrio ter se reunido durante a noite, algo que era proibido segundo os costumes da lei judaica, da lei oral judaica, e terem ficado até alta madrugada. Alguns historiadores, eles pensam que aquele tribunal que se reuniu no início daquela noite, ele deve ter ido até às 3 da manhã, para conseguirem obter a confissão de Jesus, de que ele era o Filho do Homem, o Messias. Jesus então é levado para um local onde ele fica preso, e aqueles homens então voltam para descansarem, para recomporem suas forças, e logo no início da manhã o Sinédrio se reúne em uma nova sessão. É o que acontece aqui no início do versículo 1. Ao romper do dia, os membros do Sinédrio, os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho. Então há uma nova sessão do Sinédrio. Lucas, no seu evangelho, nos fala desta reunião que condena Jesus, que acontece pela manhã. Portanto, não há uma contradição, já que Mateus fala que Jesus foi condenado à noite, porque eles se reúnem à noite, decidem que Jesus é passível de condenação, e logo pela manhã eles se reúnem novamente para ratificar a decisão e encaminhá-lo ao tribunal romano. Eles voltam pela manhã para homologar o que havia sido decidido durante a madrugada e assim dar um desfecho para o seu plano maligno. Era preciso, meus irmãos, que eles agissem rápido. Lembrem-se, eles temiam uma revolta da multidão. Se a multidão soubesse que o profeta de Nazaré, Jesus, que era amado pelo povo da Galileia, estava ali preso, era possível, segundo o pensamento deles, que as multidões se revoltassem e que a morte de Jesus fosse impedida. Isto eles pensavam. Também ali era uma sexta-feira. Eles deviam agir rápido antes do romper do sábado, porque no sábado era impossível que o governador abrisse o pretório para executar algum juízo condenatório contra alguém. Ali era necessário pegar Pilatos na primeira hora do dia para tratar rapidamente daquele caso. Eles queriam agir rápido, condenando Jesus à morte. Vejam, meus irmãos, que eles não fizeram como no caso de Estevão, que está lá em Atos 7, quando eles mesmos, após decretarem que Estevão era culpado, eles mesmos, os membros do Sinédrio, o apedrejaram até a morte. Eles não fizeram isto com Jesus. Eles queriam desmoralizar Jesus e soterrar a memória do nome dele. Eles queriam que o tribunal gentílico o condenasse, que ele fosse pendurado em um madeiro e assim declarado como um maldito, um esquecido de Deus. Mas este também era o plano de Deus, para que a maldição de nossos pecados fossem levadas na cruz do Calvário. Após esta segunda reunião, Jesus foi conduzido a um lugar chamado Pretório, que ficava em uma fortaleza em Jerusalém.
E esta era a casa onde Pôncio Pilatos, como representante de Roma, governador romano, despachava, governava e julgava. Eles o levam, diz o texto, amarrado, conforme está no verso 2. Que necessidade de fazer isso, meus amados? Jesus pacificamente se entregou quando os soldados o buscaram no Getsêmani. O verbo amarrar aqui tem a ideia de ser preso por correntes. Eles queriam de fato humilhar Jesus. Eles querem ter o prazer de vê-lo humilhado diante das pessoas que o contemplam passando pelas ruas de Jerusalém, conduzido por soldados até o pretório. Ele vai como um vil criminoso, como um homem perigoso que poderia fugir, quando na verdade ele não foi pego por aqueles homens. Ele a si mesmo se entregou, ele se esvaziou, ele se humilhou, ele se deixou amarrar. As correntes que eram nossas foram colocadas nas mãos e nos pés do Senhor. E diz então o texto: amarrando, levaram-no e o entregaram. É muito interessante este verbo usado aqui no Evangelho, entregaram, porque este verbo na língua grega, paradidomi, ele geralmente é traduzido também por traíram. Poderia ser traduzido aqui: eles o amarraram, levaram-no, o traíram. Os líderes judeus, os sacerdotes, representantes de Deus, que tinham que tomar a frente do culto da nação, e os anciãos, os presbíteros de Israel, os líderes e juízes do povo, eles não apenas rejeitam o Messias, o Salvador, eles o traem. Esta é a ideia que o verbo entregar comunica na língua original. E podemos afirmar categoricamente que esta foi a pior traição cometida contra Jesus. Pior do que a traição cometida por Judas, pior do que as 3 negativas de Pedro em relação ao Senhor. Porque, meus irmãos, estes homens que o traem, entregando Jesus, o rei deles, nas mãos de um império tirânico que os dominava, estes homens eram os representantes constituídos por Deus sobre o povo da aliança, sobre o povo de Deus. A função deles era conduzir o povo de Deus segundo a sua palavra, era preparar o povo de Deus para receber o Messias, o Cristo, quando ele viesse. Mas ao invés de levarem o povo ao Messias, eles traíram o Messias, levando-o para a morte. Quão grave foi essa traição? Esta é a grande e última traição sofrida pelo Senhor em sua humilhação terrena. Ele veio, como diz o apóstolo João em seu evangelho, ele veio para o que era seu, para o povo israelita, para os descendentes de Abraão, Isaque e de Jacó, para os descendentes dos 12 patriarcas, filhos de Israel. Mas o povo que dizia aguardar o Messias, quando ele veio, as autoridades constituídas deste povo o traem. E o próprio povo, como veremos, quando indagado pelo governador romano: quem vocês querem que eu solte? Este Jesus de Nazaré ou Barrabás? Soltem Barrabás, crucifica Jesus. Eles rejeitam e o entregam para morrer. E o motivo, meus amados, dessa terrível traição foi simplesmente o fato de Jesus ter dito a verdade, ter afirmado sua identidade, ter declarado debaixo de juramento no tribunal judaico do Sinédrio que ele é o Filho do Homem, que viria em sua glória à destra do Pai, que ele é o Messias, o Cristo. Afinal de contas, ele já havia dado provas, muitas provas, de que ele era o que falava ser. Dentre elas, seus milagres. Meus irmãos, nenhum cego teve sua vista restaurada no Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento declara que quando o Messias viesse, ele daria vista aos cegos.
Esta profecia está, por exemplo, em Isaías, no capítulo 35. E o que Jesus fez? Ele deu vista a vários cegos. E este milagre é uma prova cabal de que ele é o Messias. Aqueles homens haviam ouvido o testemunho da boca de várias testemunhas idôneas de que Lázaro estava morto numa cidade próxima a Jerusalém, chamada Betânia, que Jesus chegou ali e depois de 3 dias que Lázaro jazia na sepultura, Jesus mandou remover a pedra e o chamou dos mortos para a vida. Qual foi a ideia que eles tiveram então? Para que este homem não seja creditado pela multidão, precisamos matar Lázaro. Eles sabiam da veracidade de quem era Jesus e do que ele dizia. O que os leva a trair a Jesus é a dureza do coração destes homens, a dureza do coração daqueles que foram colocados como líderes do povo de Deus, uma dureza que chegou ao grau máximo, que chegou à apostasia, aquilo que Jesus os havia alertado no Evangelho, no capítulo 12 de Mateus, chamando de blasfêmia contra o Espírito Santo. Eles já tinham a certeza de que Jesus era o Cristo, mas não era o Cristo que eles estavam dispostos a crer, não era o Cristo que eles estavam dispostos a acreditar, não era o Cristo que eles desejavam para si. O seu coração duro os leva a trair Jesus. O texto então continua, e nos versículos de 3 a 5, um outro personagem entra em cena, que é Judas, o discípulo traidor, que reconhece seu pecado, mas não crê no poder da graça de Cristo. Vejam, meus irmãos, que sem fé e arrependimento, ninguém pode ser salvo por Jesus. Judas reconhece os pecados, mas ele não crê na graça. Ele não crê no poder da graça. Ele não crê na abundante misericórdia do Senhor Jesus. Judas havia acompanhado Jesus até o palácio do sumo sacerdote. Nós podemos dizer isso porque sabemos que foi Judas, na noite anterior, que havia conduzido a multidão de guardas do sumo sacerdote, guardas do templo, guardas romanos, até um local secreto que apenas Jesus e seus discípulos conheciam, local em que eles habitualmente se reuniam, um horto, um jardim, próximo do Monte das Oliveiras, chamado Getsêmani. Foi Judas que os conduziu, e a Bíblia nos diz que Judas ia à frente deles. Foi Judas que se adiantou na escuridão da noite, chegou até o Senhor e com um beijo o identificou e o traiu. Judas então acompanha os guardas que trazem Jesus preso até a casa, o palácio do sumo sacerdote. Ele passa ali à noite, e quando é anunciado pela manhã que Jesus está condenado, que ele será levado ao pretório, que ele será entregue nas mãos de Pôncio Pilatos para morrer, que os judeus já prepararam toda uma estratégia de acusação para que ele fosse morto, Judas então é movido por remorso. Então Judas, o que traiu, verso 3, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso. Tocado de remorso. Pela manhã, ao saber da condenação de Jesus à morte, o seu coração é tocado de remorso. O coração dele não era regenerado, porque remorso não é arrependimento. O arrependimento que conduz à vida, o arrependimento que nos leva a Cristo, o arrependimento que produz a salvação, não é algo que o homem possa produzir por si mesmo, não é algo que possa acontecer no coração do homem pela sua capacidade natural. O arrependimento é dom de Deus. O arrependimento é uma graça salvadora. Mas o remorso é um juízo de Deus contra os pecadores. A palavra original é um verbo que tem a mesma raiz da palavra arrependimento, mas significa algo menor do que o arrependimento. Metamelomai, que significa um elemento emocional de dor na consciência.
Portanto, é bem traduzido aqui o verbo por tocado de remorso. Ele sente peso na consciência. A sua consciência o acusa. Mas vejam, meus irmãos, isto não é metaneo ou metanoia, que na Bíblia significa arrependimento. Pois, embora sua consciência seja afligida e tocada pela culpa, seu coração e sua mente não foram transformados, já que a palavra arrependimento significa exatamente uma conversão ou mudança de mente, uma mudança interior profunda. O que seria então este remorso de Judas? É um reconhecimento de culpa. Veja, Judas reconhece a sua culpa quando ele diz: pequei. Ele não apenas reconhece a culpa, há também no remorso até mesmo uma confissão de pecado. Pequei e traí sangue inocente. E Judas vai além. Ele reconhece a culpa, ele confessa o pecado e ele busca reparar o seu pecado. Ele devolve o preço da traição. Ele atira para o santuário as 30 moedas de prata. Mas por que não houve arrependimento? Por que Judas não encontrou salvação? Por que Judas se assemelha a Esaú, que, embora tenha procurado com lágrimas o local de arrependimento, por ser profano, não encontrou salvação? Porque Judas também, assim como Esaú, era profano. Ele tem culpa. Ele tem remorso, ele sabe que Jesus é inocente e sabe de seu pecado, sua consciência o fustiga, sua consciência o acusa, seu juiz interno diz: condenado. Mas ele não se arrepende, porque o arrependimento é algo sobrenatural. O arrependimento ele envolve tristeza, mas uma tristeza que não consome, conforme está em 2 Coríntios, no capítulo 7, verso 10. Uma tristeza que não gera morte, porque o arrependimento também envolve fé. Aquele que sabe culpado, aquele que se sabe pecador, aquele que confessa o seu pecado, sabe que o seu pecado é perdoado, que Deus é grande em misericórdia, que o Senhor concede a graça aos que humildemente recorrem a Ele. Judas sente culpa, mas Judas não crê na possibilidade de perdão. Judas não se humilha para alcançar misericórdia. Ele, ao invés disso, age em terrível desespero. Ele permanece em desespero. Ele não tem esperança para si mesmo. Ele repara o seu erro, tenta devolver as moedas, mas o sentimento de culpa o consome, porque ele não tem fé na graça de Jesus. Vejam, meus irmãos, o contraste entre o final do capítulo anterior, no verso 75, e a atitude de Judas. Pedro, quando o galo cantou, lembrou da palavra de Jesus. Ele é movido ao arrependimento, porque ele sente a sua culpa, mas ele também reconhece, conforme diz Lucas, que ao olhar para Jesus, que no olhar de Jesus há perdão, há amor, há reconciliação, há o convite para o pecador crer nele para ser salvo. Pedro não vê em Jesus um olhar recriminatório. Ele vê no Senhor Jesus o olhar que ele sempre teve para os pecadores, o olhar compassivo. E por isso ele chora amargamente. E quando o Evangelho volta a citar o apóstolo Pedro, ele é um homem restaurado, ele é um homem pronto para o trabalho, ele é um homem que está apto a continuar a seguir a Jesus. Mas Judas é consumido pela culpa. Ele não abraça a misericórdia oferecida aos pecadores por meio do Redentor. A palavra de Deus é clara, que aquele que confessa o seu pecado e o abandona, alcança da parte de Deus misericórdia, porque Deus tem prazer em usar de misericórdia para com os pecadores. Pedro andou com Jesus e ele viu que Jesus perdoou os piores pecadores, que Jesus perdoou aqueles que andavam à margem da religião judaica, aqueles que não eram aceitos no templo. Jesus, com bondade, os perdoou, mas Judas não consegue aceitar estas coisas.
No seu coração há apenas mágoa, frustração, culpa e desespero quanto ao seu futuro. É o que o apóstolo Paulo chama, quando escreve aos Coríntios, de tristeza segundo o mundo. Nós vivemos uma época de remorso. A epidemia de doenças mentais que afligem a sociedade é pelo remorso. Pessoas cheias de culpa, cheias de mágoa, cheias de frustrações, mas que não encontram local de arrependimento, porque não creem num Deus misericordioso, perdoador, longânimo e assaz benigno, porque não creem no sangue de Cristo, que nos purifica de todo mal, porque não creem que onde abundou o pecado, superabundou a graça, porque não creem que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O remorso é simplesmente uma consequência do pecado e um castigo divino na consciência daqueles que não se voltam para Deus. É um freio que Deus usa contra os pecadores. Vejam, meus irmãos, que depois de receber a resposta tão indiferente, fria, cínica da parte dos líderes, que nos importa? Como se dissessem: o que eu tenho com isso? O problema é seu, Judas. Vejam, meus irmãos, que cinismo. Judas, então, ainda mais desesperado, ele atira para o santuário as moedas de prata. Meus queridos irmãos, este ato não aconteceu de uma vez só, porque Judas, ele confronta aqueles homens na casa, no palácio do sumo sacerdote, no sinédrio, quando eles se reuniram ali. E agora ele está em outro local. O texto não nos fala como foi essa corrida de Judas, de um local para o outro, mas agora ele é apresentado no santuário, no templo. E a palavra aqui, santuário, ela é usada para expressar não apenas as edificações do templo, mas a porta do templo, a qual dá entrada no santo lugar. Portanto, Judas vai até o templo, o local que Deus instituiu para que o sacrifício fosse feito. O local onde estava o altar, onde os animais que eram tipos de Cristo eram oferecidos pelo pecado, queimados como holocausto para a remoção da culpa. Judas vai àquele lugar em que claramente Deus anunciava a Israel de que havia perdão para os pecadores que se arrependem. E ao invés de se arrepender no templo, Judas lança as moedas no santuário. Ele sai do local sagrado, porque ali ele não contemplou a graça de Deus. Ele não viu naqueles símbolos o significado deles. Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cristo, o templo de Deus, que habita com pecadores que ele mesmo purifica. Violentamente, o verbo indica esta ação, violentamente ele atira, ele lança aquelas moedas num ato de desespero. Eu imagino Judas alucinado correndo pelas ruas de Jerusalém, do palácio para o templo, e agora do templo saindo dos muros da cidade e indo para um vale chamado Vale de Inom, onde havia um campo conhecido como, naquela época, o Campo do Oleiro. Um lugar que outrora fora um local de retirada de argila. É chamado de Campo do Oleiro, porque ali os oleiros tiravam argila para fazerem seus vasos, para fazerem seus utensílios. Mas aquela localidade teve seu estoque de argila, podemos dizer, esgotado, se tornou um campo inútil. E nós sabemos, aqueles que já foram em locais que têm olarias, quando você vai tirando o barro de um lugar, ali não serve para nada, não dá para plantar mais, fica uma terra arrasada. Portanto, era um campo de pouco valor. Judas vai até aquele local deserto, correndo em desespero. Portanto, essas coisas não aconteceram imediatamente. Ele vai ao palácio, se acusa, ouvindo a resposta indiferente, ele vai ao templo, lança as moedas e agora ele corre para um campo. Em Atos, no capítulo 1, nós temos mais informações que complementam as informações de Mateus a respeito do fatídico suicídio, do triste fim de Judas. Judas, então, se enforca. E em Atos, no capítulo 1, versículo 18, é dito não apenas que ele se enforcou, mas que seu ventre foi aberto, porque ele cai de um penhasco.
e o seu sangue e suas vísceras são derramadas naquele local. Há uma tradição na igreja antiga que diz que Judas, ao se pendurar em uma árvore próximo a um abismo, aquela árvore rompe e ele cai em um local profundo, já que ali era um lugar em que era explorado argila, e ali o seu corpo é dilacerado. Mas o que é mais provável que tenha acontecido com Judas é que, por ter suicidado na semana dos pães asmos, uma semana sagrada, e por ter cometido este atentado contra a sua própria vida, ninguém ousou tocar em seu corpo. Ele ficou exposto, sendo comido por animais, sendo rasgado, até que ele, em decomposição, cai naquele campo. Uma cena terrível, testemunhando o triste fim daqueles que negam a Jesus, daqueles que não se arrependem de seus pecados, daqueles que fecham seu coração para a graça, daqueles que se deixam consumir pela mágoa, pelo remorso, pela culpa. Um coração não regenerado pode sentir, meus irmãos, pesar. Um coração não regenerado pode reconhecer que tenha pecado. Um coração não regenerado pode até mesmo tentar alguma retratação, mas nunca um coração não regenerado é capaz de mudar de vida, de obedecer ao Senhor, de crer na graça e de atentar contra si mesmo. E por fim, nós temos, a partir do verso 6, a atitude daqueles homens quando tomam ciência da morte de Judas, dos líderes, dos principais sacerdotes. Os principais sacerdotes também reconhecem o seu pecado, mas buscam justiça em suas obras. É o que aparece dos versos de 6 a 10. Quando Judas procurou os principais sacerdotes, de certa forma, percebam que com a resposta indiferente que eles dão, de certa maneira, de forma tácita, implícita, eles também estão confessando a sua culpa. Judas havia andado com Jesus. Não havia testemunha acusatória, caso Jesus tivesse algum crime, melhor do que Judas. Judas andou com Jesus 3 anos. Judas privou da intimidade do Senhor. Judas comeu com ele. Judas ouviu suas falas. Judas viu suas atitudes e foi testemunha de seu procedimento. E qual a conclusão Judas tira de tudo aquilo que ele viu e ouviu a respeito de Jesus? É inocente. É sem pecado. Meus irmãos, vejam, Judas, embora tenha traído Jesus, não foi um daqueles que diante do sinédrio ousou falsamente acusá-lo. Sua consciência não permitiu tamanho desatino. Ele viu a santidade do Senhor e ele testifica disso antes de morrer. É sangue inocente. Este homem é santo. Este homem não tem pecado. Eu tenho pecado, ele não. E ao declarar seu testemunho, qual foi a reação do sinédrio? Qual foi a resposta que eles deram? Que nos importa? Isto é contigo. Que nos importa? Que nos importa, meus irmãos? Quem deu as moedas para Judas? Quem pagou o preço da traição? Quem conspirou para que Jesus fosse entregue, falsamente denunciado, injustamente julgado e então morto? Que nos importa? Importa mais a eles do que a Judas. Eles são os corruptores. Não foram eles que subornaram Judas para trair Jesus? Se Judas pecou traindo sangue inocente, eles pecaram ainda mais, porque eles são os responsáveis por derramar o sangue inocente. Eles não dizem: Judas, fique tranquilo, este homem é um criminoso. Judas, não fique com a sua consciência aflita, este homem blasfemou, ele merece morrer. Judas, não se deixe levar pelos seus sentimentos pessoais por Jesus, ele é um falso profeta. Não, eles não disseram isso. Antes de Pilatos lavar as mãos, eles, de uma maneira simbólica, pelas suas palavras, estão lavando as mãos. Que nos importa se ele é inocente? Eles não são um tribunal que deveriam julgá-lo? É a eles que importa.
Eles presidiram um tribunal iníquo e eles traíram o seu Messias, o seu Cristo, o Salvador. A culpa deles fica ainda mais manifesta no destino que dão as 30 moedas de prata do suborno. Vejam, eles reconhecem que aquele era um dinheiro impuro. O texto diz que, tendo deliberado, verso 7, compraram com aquele dinheiro um campo, porque eles concluíram no verso 6, não é lícito colocá-las no cofre do templo, porque é preço de sangue, é um dinheiro impuro. Vejam bem, meus irmãos, se isto não é uma confissão de culpa, se eles não estão confessando que eles são culpados em condenar um inocente, porque de onde saiu o dinheiro? Quem deu as moedas para Judas? Não foram os sacerdotes? De onde os sacerdotes tiravam sua renda? Não era do templo? Não era do altar? Não era das ofertas alçadas do templo? E agora, quando esse dinheiro volta para eles, eles dizem: não podemos depositá-los no templo, porque esse dinheiro é sujo, esse dinheiro está manchado com sangue, mas esse dinheiro saiu do templo, e não saiu para glorificar o Senhor, como todas as ofertas que são dedicadas a Deus, mas saiu para atentar contra o Senhor. O dinheiro veio das mãos deles, o dinheiro saiu do santuário para matar, e agora não pode voltar para lá, já que o dinheiro realizou o intento que ele tinha. Não era o dinheiro que saiu do templo para matar? Pronto, matou, está voltando. Não podemos sujar nossas mãos, mas as mãos já estavam sujas, o dinheiro era deles. Estes homens hipócritas têm um coração cheio de orgulho, a tal ponto que, confessando a culpa, não percebem, estão cegos. Vejam, meus irmãos, como o pecado pode nos cegar. Há pessoas que estão tão envolvidas com o pecado que passam a falar do seu próprio pecado, passam a confessar suas maiores injustiças, passam a declarar para quem quiser ouvir seus atos mais horríveis e hediondos, até mesmo com orgulho, com vanglória. Eles se julgam justos aos próprios olhos e eles defendem-se a si mesmos, tentam de alguma maneira apaziguar a sua consciência, alegando que os fins justificam os meios. Esse dinheiro está impuro, então agora vamos dar um destino santo para ele. Vamos comprar um campo e ali nós faremos uma obra de caridade. Vamos abrir um cemitério para os pobres, os forasteiros que vêm a Jerusalém e que porventura, vindo de longe, venham a morrer aqui e suas famílias não têm meios para sepultá-los nessa cidade. Nós faremos um cemitério público para os pobres. Olha, estamos justificados, como nós somos bonzinhos. É isto que eles deliberam: comprar o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Meus irmãos, que terrível hipocrisia. Tentando se sentir melhor, não dando lugar nem ao remorso, eles fazem uma obra morta, que chamam de boa obra, para se sentirem bons. O local chamado Campo do Oleiro ficava num vale próximo a Jerusalém, como eu disse, o Vale de Inom, o local onde os oleiros buscavam argila. E eles aqui compram aquele local desvalorizado, porque não havia mais argila ali, para fazer dele um cemitério. Aquele campo seria a testemunha da inocência de Jesus e da traição de Judas. Eles queriam torná-lo campo que testemunhasse para a sua consciência que eram inocentes, mas ele voltou-se contra eles, porque aquele campo ficou conhecido como campo de sangue. Campo de sangue. O campo que foi comprado pelas moedas que foram dadas para trair o Senhor. Todas as vezes que as pessoas passavam por aquele campo em Jerusalém, elas lembravam desta história. Elas lembravam do pecado dos líderes. Elas lembravam de que o povo de Israel e aquela cidade estavam condenados à destruição, porque eles entregaram o seu rei nas mãos dos romanos. E nada disto foge do decreto e da providência de Deus. Diz
então Mateus no verso 9: então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. A profecia que vem a seguir não foi profetizada por Jeremias, foi profetizada por Zacarias. Mas não se inquiete, aqui não há um erro na Bíblia. Aqui há uma forma antiga hebraica de citação, onde duas profecias são misturadas e o profeta maior, por sua proeminência, é citado em nome dos dois. Por exemplo, em Marcos, no capítulo 1, nos versículos 2 e 3, Marcos cita duas profecias juntas, uma de Malaquias e outra de Isaías. Mas ao citar estas duas profecias misturadas, ele apenas menciona o nome de Isaías. O mesmo faz Mateus neste lugar. A profecia que vem depois do verso 9 é a profecia de Zacarias, capítulo 11, versos 12 a 13. Mas quando ele fala que tudo aconteceu para se cumprir o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias, ele não está se referindo à profecia que virá, mas aos eventos que já foram narrados. Todos estes eventos estão em paralelo com Jeremias 19. Se você observar Jeremias 19, ali Jeremias vai ao campo do oleiro, leva ali uma botija que será quebrada como um sinal profético da destruição de Jerusalém por causa dos seus pecados, pelos líderes do povo terem traído o Senhor. Vejam que os líderes do povo são declarados culpados pelo seu pecado e pelo pecado da nação. Jeremias 19:1, o mesmo que está acontecendo aqui. Quando os líderes do povo reconhecem que o sangue da traição, ou melhor, o preço da traição era um preço de sangue, eles estão declarando sua culpa. Ainda voltando para a profecia de Jeremias, Jeremias ele menciona um oleiro, em Jeremias 19, verso 1 e verso 11, e agora o dinheiro que havia sido pago para Judas trair Jesus é o dinheiro aplicado na compra do campo do oleiro. Este campo, chamado Tofete, é o mesmo vale de Inom, conforme está na profecia 19. O lugar em que Jeremias profetizou contra Israel é o local agora que é comprado como testemunha da traição do sumo sacerdote contra Jesus. E por fim, Jeremias diz que aquele local teria o seu nome mudado. Não chamaria mais Tofete, mas Vale da Matança, que é um correlato para o nome pelo qual foi conhecido o campo do oleiro nos dias de Jesus, que é o campo de sangue. Esse lugar maldito tornou-se, segundo o profeta Jeremias, um lugar de sepultura, Jeremias 19:11. E conforme nos informa o livro de Atos, Judas foi sepultado no campo comprado por esse dinheiro maldito. Portanto, ao afirmar que a palavra de Jeremias se cumpriu, Mateus não está se referindo à profecia citada literalmente na sequência do texto, mas aos eventos que são paralelos com Jeremias 19. O texto citado, vamos a ele, que termina a perícope, que termina o texto, é o texto da profecia de Zacarias. Ali Zacarias se apresenta como pastor de Israel, um pastor rejeitado e estimado em nada, que é pago apenas com 30 moedas de prata pelo seu precioso trabalho. Jesus, da mesma forma, semelhantemente a Zacarias, que na profecia funciona como um tipo de Cristo no Antigo Testamento, foi estimado como alguém sem valor. Estas duas profecias juntas servem para nos mostrar como o coração da nação de Israel, com exceção de poucos que converteram, era um coração endurecido, como os líderes religiosos não puderam ser salvos, porque não tiveram seus corações inclinados pela fé e pelo arrependimento. Mas nada disso saiu do plano e da providência de Deus. As profecias comprovam que Deus cumpre os seus planos redentivos, usando até mesmo o pecado de homens maus. Judas, os sacerdotes, os anciãos do povo, a dureza de Israel, todas estas coisas foram decretadas pelo Senhor e todas elas aconteceram para que Jesus fosse morto e a salvação chegasse aos gentios. Meus irmãos, finalizando e aplicando este texto, eu gostaria primeiramente de falar
que o texto nos ensina que remorso não é arrependimento. Remorso não é arrependimento. No remorso, há reconhecimento de culpa, há confissão de pecado, e até pode haver restituição. Mas, se não houver transformação do coração e da mente, não ocorreu arrependimento. O arrependimento é uma graça que o Espírito Santo opera no homem, porque o arrependimento leva não apenas à contrição do pecador, mas também o leva à esperança de ser aceito por Deus por causa de seu amor, por causa de sua misericórdia e graça oferecidas no Evangelho. O pecador arrependido, ele sabe que é culpado, ele está entristecido por sua culpa, mas também sabe que o sangue de Jesus o lavou de seus pecados e que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. No arrependimento há também a ação do Espírito para capacitar o pecador a abandonar o pecado e andar em novidade de vida. Isto é arrependimento. Se você só se entristece pelos seus pecados, você está sendo movido por remorso. Porque o crente, ao mesmo tempo que ele tem o sentimento de tristeza, sabendo, pequei, ele também se alegra sabendo, o Senhor pagou pelo meu pecado. E quando ele tem esta sensação bendita, de paz em seu coração, ministrada pelo Espírito Santo, que não acusa, que apenas convence e nos conduz à cruz, o pecador, então, ele diz, eu não posso viver no pecado, porque foram os meus pecados que levaram o meu Senhor à cruz. Isto é arrependimento. Se não há esperança, não há arrependimento. Se só há lágrima e dor, não aconteceu arrependimento. O arrependimento é um misto de tristeza pelo pecado e de alegria pelo perdão. O arrependido experimenta essas duas coisas. Em segundo lugar, as obras dos homens não podem inocentá-los da culpa de seus pecados. Vejam, meus irmãos, aqueles homens sabiam que o dinheiro que eles usaram era um dinheiro de suborno. Qual tribunal pode ser considerado isento se ele compra testemunhas, se ele suborna alguém para trair aquele que eles vão julgar? Eles sabiam de sua culpa. Ao declarar que aquele dinheiro era um dinheiro sujo, que não poderia ser lançado no templo, eles declaram que aquele dinheiro era sujo por causa deles, que o destinaram para a traição. Mas, tentando comprar um campo e fazer uma boa obra, eles tentaram enganar a sua consciência. E o que conseguiram foi torná-la dura, indiferente, empedernida, cauterizada. Muitas pessoas têm feito isso. É o que se chama janelas morais. Eu pequei aqui, vou agora tentar fazer um ato bom para compensar. Vou ajudar alguém, vou fazer isso. Meus irmãos, não compensa. Se vai fazer um ato bom, faça por bondade, não faça por compensação. Estas coisas vão te endurecer ainda mais. Estas coisas vão te deixar cínicos como estes homens. Esse tipo de atitude vai te jogar em uma situação espiritualmente deplorável. Nada que façamos pode apagar a culpa dos nossos pecados. Somente a cruz e o sangue da cruz é capaz disso. Somente o sangue de Jesus pode apagar as nossas culpas. E os crentes sabem que o sangue de Jesus pagou as suas culpas. Não há condenação, meus irmãos. Nossas vestes foram lavadas e alvejadas pelo sangue. Ninguém pode nos condenar. Em terceiro lugar, religiosidade sem fé em Cristo é a forma mais terrível de hipocrisia. Meus irmãos, eram os líderes religiosos do povo, homens que conheciam a palavra de Deus, mas que se tornaram os traidores do Senhor. Pessoas que estão na igreja, mas endurecem seu coração para o Evangelho, elas haverão de se tornar hipócritas. E é mais fácil um pecador imoral chegar à salvação do que um hipócrita. Porque ele se assimila com as coisas sagradas, ele se assimila com o ambiente espiritual, ele se familiariza com a igreja, mas não permite que o Evangelho penetre em sua alma. Pedro
ao se lembrar da palavra de Jesus que disse: Pedro, eu roguei por ti, porque Satanás quer te peneirar. Antes que o galo cante, tu, Pedro, me negará 3 vezes, mas eu roguei por ti, Pedro. Pedro, ao lembrar destas coisas, ao contemplar o olhar terno e amoroso do Senhor, ele caiu em si, chorou amargamente, arrependido, e foi restaurado. Seu choro não consumiu com culpa ou desespero. Ele recebeu o perdão. Ele se tornou um novo Pedro. Portanto, meus irmãos, eu quero concluir dizendo: creia em Jesus. Creia no perdão que o Evangelho promete e dá. Pecador, seja salvo das culpas que te afligem. Seja salvo das acusações que te espezinham em sua consciência. Creia que Jesus te concede graça, misericórdia e perdão, e será salvo. Que Deus nos abençoe. Fiquemos de pé para orarmos e darmos graças ao Senhor por tão grande